E se eu te contasse que existe um país na América do Sul onde onças pintadas vagueiam livremente por florestas tropicais intocadas, onde cachoeiras trovoam com mais potência que as cataratas do Iguaçu e onde a capital se encontra abaixo do nível do mar, como uma Amsterdã sul-americana? E se essa mesma nação falasse inglês como língua oficial, cercada por todos os lados por vizinhos que falam espanhol e português? Isso não é fantasia, nem algum reino desconhecido de um filme. Isso é a Guiana. E tudo que você acha que sabe sobre a América do Sul está prestes a ser completamente transformado. Agora mesmo, milhões de pessoas passam batido pela Guiana nos mapas, achando que entendem esse continente. Elas veem o Brasil, a Argentina, talvez o Peru ou a Colômbia. Mas escondida na costa norte, jaz uma nação tão única, tão completamente diferente de tudo o mais no continente, que desafia cada suposição sobre como os países sul-americanos deveriam ser. Hoje, você está prestes a descobrir 15 curiosidades impressionantes sobre a Guiana, que farão você questionar por que esse país incrível não é mais comentado. Antes de mergulharmos fundo nessa jornada, preciso que você faça algo. Se você está genuinamente curioso para descobrir lugares que a maioria das pessoas nunca ouve falar, clique no botão de gostei agora mesmo. Isso diz ao YouTube que conteúdo como esse importa e ajuda mais pessoas a descobrirem essas joias escondidas do nosso mundo. E se você quiser se juntar a uma comunidade que celebra os lugares extraordinários que a maioria das pessoas ignora, inscreva-se e ative o sino de notificações. Acredite em mim, o que você está prestes a aprender mudará para sempre a forma como você vê a América do Sul. Comecemos com algo que chamará sua atenção imediatamente. A Guiana se destaca como a única nação de língua inglesa em toda a América do Sul. Enquanto cada um de seus vizinhos se comunica em espanhol ou português, a Guiana escolheu um caminho linguístico completamente diferente. Essa não é uma decisão recente, nem uma escolha política moderna. Essa característica única deriva de séculos de influência colonial britânica, que moldou o país de maneiras que ainda ecoam hoje. Imagine isto: você poderia viajar da ponta norte da América do Sul até a costa sul da Argentina, cruzando 12 países diferentes, e somente na Guiana você ouviria inglês como principal língua oficial. Essa ilha linguística cria uma ponte cultural fascinante entre o Caribe e a América do Sul, fazendo com que a Guiana se sinta mais conectada a ilhas como a Jamaica ou Barbados do que a seus vizinhos imediatos, Venezuela e Brasil. As implicações dessa singularidade linguística vão muito além da simples comunicação. Significa que o sistema legal, a estrutura educacional, a estrutura governamental e até mesmo as referências culturais da Guiana se alinham mais estreitamente com os antigos territórios britânicos do que com as tradições latino-americanas. Quando os estudantes guianenses aprendem literatura, eles estão lendo Shakespeare e Dickens ao lado de autores locais. Quando estudam direito, estão examinando os princípios do direito comum britânico, que seus vizinhos na Venezuela ou Suriname nunca encontram. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais fascinantes sobre a posição da Guiana nesse continente. Geograficamente, a Guiana ocupa um espaço que a maioria das pessoas não conseguiria nem apontar em um mapa, mas é maior do que muitos países que dominam os noticiários internacionais. Aninhada na costa norte da América do Sul, a Guiana faz fronteira com a Venezuela a oeste, o Brasil ao sul e sudoeste e o Suriname a leste. O Oceano Atlântico forma sua fronteira norte, dando-lhe acesso a recursos costeiros com que muitas nações sul-americanas sem litoral só podem sonhar. Para realmente entender a escala da Guiana, considere isto: o país se estende por aproximadamente 215 mil quilômetros quadrados. Isso o torna aproximadamente equivalente ao tamanho do estado do Ceará, ou ligeiramente menor que o Uruguai.
Isso significa que a Guiana ocupa o terceiro maior país do continente sul-americano, mas a maioria das pessoas não conseguiria nomeá-lo se suas vidas dependessem disso. É maior que o Uruguai, maior que o Suriname e, significativamente, maior que a Guiana Francesa, mas continua sendo uma das nações mais negligenciadas das Américas. O que torna a geografia da Guiana ainda mais notável é sua incrível diversidade dentro dessas fronteiras. O país se divide em 4 regiões naturais distintas que contam suas próprias histórias. A planície costeira, onde a maioria das pessoas vive, se estende ao longo do Oceano Atlântico e fica em grande parte abaixo do nível do mar, protegida por um intrincado sistema de diques e canais de drenagem que deixaria os holandeses orgulhosos. Movendo-se para o interior, você encontra a faixa de areia branca, depois as vastas terras altas interiores, que contêm algumas das formações rochosas mais antigas da Terra, e, finalmente, as savanas de Rupununi, que se estendem infinitamente em direção à fronteira brasileira. A densa floresta amazônica cobre mais de 80% do território da Guiana, tornando-o um dos países mais florestados do planeta. Essas não são apenas florestas quaisquer. São áreas de natureza intocada, em grande parte intocadas, que abrigam vida selvagem e espécies de plantas que os cientistas ainda estão descobrindo. A cobertura florestal é tão extensa que a Guiana realmente absorve mais dióxido de carbono do que produz, tornando-o um dos poucos países com emissão de carbono negativa no mundo. No entanto, apesar de todo esse vasto território e riqueza natural, a Guiana guarda outro segredo que o surpreenderá. O país inteiro abriga menos de 800 mil habitantes. Para colocar isso em perspectiva, isso é menos do que a população de muitas cidades ao redor do mundo. Campinas tem mais residentes do que toda a Guiana. Isso significa que, se você pegasse cada pessoa na Guiana e as espalhasse uniformemente pelo país, você teria menos de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Compare isso com o vizinho Brasil, com 25 pessoas por quilômetro quadrado, ou a Venezuela, com 32 pessoas por quilômetro quadrado, e você começará a entender o quão vazia a Guiana realmente é. Essa população esparsa cria uma sensação quase sobrenatural de espaço e tranquilidade, que está se tornando cada vez mais rara em nosso mundo lotado. Imagine caminhar por florestas tropicais, onde os únicos sons que você ouve são cantos de pássaros, tagarelice de macacos e o sussurro do vento através de árvores antigas. Imagine estar ao lado de cachoeiras onde a água trovejante abafa qualquer vestígio da civilização humana. Na Guiana, essas experiências não são encontradas em parques nacionais cuidadosamente administrados ou destinos turísticos. Elas são simplesmente parte da realidade cotidiana para qualquer pessoa disposta a se aventurar além dos assentamentos costeiros. A distribuição da população torna esse isolamento ainda mais dramático. Mais de 90% da população guianense vive ao longo da estreita planície costeira, deixando o vasto interior quase completamente desabitado. Isso significa que centenas de milhares de quilômetros quadrados de natureza intocada existem com praticamente nenhuma presença humana. É como ter vários países de natureza intocada apenas esperando que alguém corajoso o suficiente se aventure em suas profundezas. Mas e o clima neste paraíso esparsamente povoado? A Guiana desfruta de um clima tropical, que o torna acessível durante todo o ano. Mas entender seus padrões climáticos pode significar a diferença entre uma experiência incrível e uma decepção encharcada. O país experimenta 2 estações distintas que os moradores locais aprenderam a navegar com precisão. A estação chuvosa vai de maio a julho e novamente de dezembro a janeiro, trazendo fortes chuvas que transformam a paisagem em uma terra das maravilhas exuberante e verde, mas podem dificultar a viagem. A estação seca, que vai de agosto a novembro e de fevereiro a abril,
oferece a janela ideal para os visitantes que desejam experimentar a Guiana em sua forma mais acessível. Durante esses meses, a precipitação diminui drasticamente. Os níveis dos rios caem para revelar praias escondidas e formações rochosas, e a vida selvagem se concentra em torno das fontes de água restantes, tornando os avistamentos de animais mais frequentes e previsíveis. O que torna o clima da Guiana particularmente atraente é a faixa de temperatura consistente ao longo do ano. Graças à sua proximidade com a linha do Equador, as temperaturas raramente flutuam drasticamente, geralmente permanecendo entre 24 e 32 graus Celsius. Essa consistência significa que você nunca precisa se preocupar em levar roupas de inverno ou lidar com mudanças sazonais extremas que podem interromper os planos de viagem. As áreas costeiras se beneficiam dos constantes ventos alísios, que fornecem ar-condicionado natural e mantêm os níveis de umidade mais confortáveis do que você esperaria de um local tropical. Essas brisas também ajudam a explicar por que os primeiros colonos europeus escolheram estabelecer suas comunidades ao longo da costa, em vez de avançar imediatamente para as florestas do interior. No entanto, a língua conta apenas parte da incrível história da Guiana, embora o inglês sirva como língua oficial. A verdadeira paisagem linguística da Guiana revela uma complexidade que reflete séculos de mistura cultural e migração. Caminhe pelas ruas de Georgetown e você ouvirá uma sinfonia de línguas que conta a história de como essa nação surgiu. O crioulo guianense, conhecido localmente como creolese, serve como método de comunicação diário para a maioria dos cidadãos, misturando inglês com influências de línguas africanas, holandês e línguas indígenas. Esse crioulo não é apenas inglês quebrado ou comunicação simplificada. É uma língua totalmente desenvolvida, com suas próprias regras gramaticais, vocabulário e expressões culturais que não podem ser traduzidas diretamente para o inglês padrão. Frases como "me der good", que significa "estou bem", ou "wa happening", como saudação, carregam peso cultural e significado social que vão muito além de suas traduções literais. As línguas indígenas adicionam outra camada a essa tapeçaria linguística. 9 diferentes grupos indígenas chamam a Guiana de lar, cada um com sua própria língua e tradições culturais distintas. Os Arawak, Caribe, Wapixana e outros povos indígenas mantêm suas línguas ancestrais ao lado do inglês e do creolese, criando comunidades trilingües onde a troca de código entre as línguas acontece naturalmente na conversa cotidiana. As comunidades de imigrantes asiáticos contribuem com dialetos hindi, urdu e chinês para a mistura, refletindo ondas de trabalhadores contratados que chegaram durante o período colonial e escolheram fazer da Guiana seu lar permanente. Essas línguas não são apenas preservadas em comunidades de idosos. Elas são ativamente faladas e ensinadas às gerações mais jovens, criando um ambiente multilingüe que poucos países podem igualar. O que é ainda mais notável é como essa diversidade linguística se reflete na abordagem da Guiana à liberdade religiosa. A Constituição da Guiana garante explicitamente a liberdade religiosa e exige uma separação estrita entre o Estado e as instituições religiosas. Isso não é apenas retórica política. É uma realidade vivida que permite que uma incrível diversidade de fés coexistam pacificamente dentro desta pequena nação. Templos hindus estão ao lado de igrejas cristãs, enquanto mesquitas islâmicas e sinagogas judaicas servem suas comunidades sem interferência ou conflito. Essa tolerância religiosa decorre em parte da necessidade prática. Quando sua população inclui descendentes de escravos africanos, colonizadores europeus, trabalhadores contratados indianos e chineses e povos indígenas, a diversidade religiosa se torna inevitável. Em vez de permitir que essa diversidade crie divisão,
A Guiana optou por abraçá-la como uma fonte de força e riqueza cultural. A bandeira nacional da Guiana conta essa história de diversidade em seu próprio design. Conhecida como a ponta de flecha dourada, a bandeira da Guiana incorpora simbolismo que fala tanto da riqueza natural do país quanto das aspirações de seu povo. O Campo Verde representa as densas florestas que cobrem a maior parte do país, enquanto a ponta de flecha dourada simboliza a riqueza mineral escondida sob o solo da Guiana e o progresso da nação. O triângulo vermelho com borda preta representa o zelo e o compromisso do povo em construir sua nação, enquanto a borda preta reconhece os desafios e a perseverança necessários para alcançar a independência e a prosperidade. A borda branca, ao redor da ponta de flecha dourada, simboliza os rios e recursos hídricos que tornam a vida possível neste paraíso tropical. Esse design de bandeira, adotado na independência em 1966, rompeu com os símbolos coloniais, tradicionais e criou algo exclusivamente guianense que reflete a identidade e as ambições do país. E por falar das pessoas que vivem sob esta bandeira, as mulheres da Guiana representam algo verdadeiramente extraordinário. As mulheres da Guiana incorporam uma força e diversidade que refletem a complexa herança cultural da nação. Na sociedade guianense, as mulheres geralmente servem como a espinha dorsal das famílias e comunidades, assumindo papéis que se estendem muito além das expectativas tradicionais. Dos movimentados mercados de Georgetown, onde as mulheres dominam como vendedoras e empreendedoras, às aldeias remotas, onde mantêm as tradições culturais e administram as famílias, as mulheres guianenses demonstram notável resiliência e adaptabilidade. A diversidade étnica entre as mulheres guianenses conta a história da própria nação. Você encontrará mulheres de ascendência africana, cujos ancestrais sobreviveram aos horrores da escravidão, mulheres indo-guianenses, cujas famílias vieram como trabalhadores contratados em busca de melhores oportunidades, mulheres indígenas, que mantêm conexões com as tradições pré-colombianas, e mulheres de herança mista, que representam a mistura cultural contínua que define a Guiana moderna. No entanto, como muitas nações em desenvolvimento, a Guiana enfrenta desafios em relação aos direitos e oportunidades das mulheres. Questões como violência doméstica, acesso limitado ao ensino superior em áreas rurais e desigualdade econômica persistem. No entanto, as mulheres guianenses continuam a quebrar barreiras, entrando na política, nos negócios e em áreas profissionais em números crescentes. O país produziu presidentes, juízes e líderes empresariais que servem como modelos para as gerações mais jovens. Mas, para entender as mulheres e a sociedade da Guiana moderna, devemos viajar de volta através das forças históricas que moldaram esta nação notável. A história da Guiana se lê como um romance épico, repleto de civilizações indígenas, colonização europeia, escravidão, trabalho contratado e eventual independência. Muito antes de os navios europeus aparecerem, no horizonte, os povos indígenas, incluindo as tribos Arawak e Caribe, estabeleceram sociedades sofisticadas ao longo dos rios e costas da Guiana. Essas comunidades desenvolveram sistemas agrícolas complexos, redes de comércio e tradições culturais que os sustentaram por milhares de anos. A chegada dos europeus no final do século XV desencadeou séculos de competição colonial e exploração humana. Os holandeses inicialmente estabeleceram o controle sobre a região, criando plantações e introduzindo africanos escravizados para trabalhar nos campos de açúcar e tabaco. A influência holandesa permanece visível hoje no elaborado sistema de canais, diques e sistemas de drenagem da Guiana, que mantém a costa protegida das águas. É como se a Guiana fosse uma tela onde cada pincelada da história deixou sua marca, criando um retrato vibrante e multifacetado que desafia qualquer tentativa de simplificação. Se você está buscando uma aventura que o tire da sua zona de conforto
e o exponha a uma cultura rica e paisagens intocadas. A Guiana está chamando. E antes de partirmos para a nossa próxima curiosidade, quero lembrar você de que o botão de inscrição está logo ali embaixo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores, agora é a hora perfeita de se juntar a nós. Ao se inscrever, você não apenas garante que nunca perderá um vídeo, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdo que celebra os cantos mais extraordinários do nosso planeta. Agora, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo ainda. Mas a Guiana é um paraíso para os amantes da vida selvagem. Com mais de 80% do país coberto por floresta tropical intocada, a Guiana abriga uma incrível variedade de espécies animais, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Se você é um observador de pássaros apaixonado, um entusiasta de répteis ou simplesmente alguém que aprecia a beleza da natureza, a Guiana oferece uma experiência inigualável. Imagine fazer uma caminhada pela floresta tropical e se deparar com uma onça pintada majestosa, o maior felino das Américas, vagando livremente em seu habitat natural. Ou imagine navegar por rios sinuosos e avistar lontras gigantes brincando nas margens, macacos coloridos balançando nas árvores e preguiças se movendo lentamente pelas copas. Na Guiana, essas experiências não são apenas possíveis, elas são esperadas. A Guiana também abriga uma das maiores concentrações de aves do mundo. Com mais de 800 espécies diferentes, o país é um paraíso para os observadores de pássaros, oferecendo a oportunidade de avistar aves raras e exóticas, como o galo da serra, o arapaçu bico de foice e o beija-flor de asa de sabre. Se você tiver sorte, poderá até avistar o hárpia, uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo. Mas a vida selvagem da Guiana não se limita apenas a mamíferos e aves. O país também abriga uma grande variedade de répteis, incluindo jacarés-açu, iguanas e uma variedade de cobras coloridas. Se você é fã de anfíbios, poderá se maravilhar com as rãs venenosas vibrantes, as pererecas e uma variedade de outras criaturas fascinantes. E para aqueles que apreciam a vida aquática, a Guiana oferece uma infinidade de oportunidades para explorar rios, lagos e córregos repletos de peixes coloridos, tartarugas e outros animais aquáticos. Se você é um pescador ávido, poderá tentar a sorte na pesca de peixes-boi, piranhas e outras espécies nativas. Agora, vamos falar sobre algo que é ainda mais surpreendente: as Cataratas Kaieteur, uma das cachoeiras mais poderosas e espetaculares do mundo. Localizadas no coração da floresta tropical da Guiana, as Cataratas Kaieteur caem de uma altura de 226 metros, tornando-as quase 5 vezes mais altas que as cataratas do Niágara. A força da água que cai é tão grande que cria uma nuvem constante de névoa, que pode ser vista a quilômetros de distância. A névoa também cria um arco-íris constante, que adiciona uma camada extra de beleza e magia à cachoeira. Visitar as Cataratas Kaieteur é uma experiência verdadeiramente inspiradora, que o deixará maravilhado com o poder e a beleza da natureza. Você pode sobrevoar as cataratas de avião, caminhar até o topo ou até mesmo fazer uma expedição de vários dias pela floresta tropical para chegar lá. Não importa como você escolha experimentar as Cataratas Kaieteur, você certamente será cativado por sua grandeza e esplendor. Mas as Cataratas Kaieteur não são apenas uma maravilha natural. Elas também são um local sagrado para o povo indígena Patamona, que acredita que a cachoeira é o lar de um espírito poderoso. Segundo a lenda, um chefe Patamona chamado Kai sacrificou-se saltando nas cataratas para salvar seu povo de uma tribo rival. As cataratas receberam o nome de Kai, e acredita-se que seu espírito ainda reside lá hoje. E por falar em história e cultura, a culinária da Guiana é uma fusão deliciosa de influências africanas
indianas, chinesas, europeias e indígenas. Se você é um entusiasta da culinária, vai adorar explorar os sabores únicos e os ingredientes exóticos que compõem a cozinha guianense. Um dos pratos mais populares da Guiana é o pepper pot, um ensopado saboroso feito com carne, canela, cravo e casaripe, um extrato de mandioca amargo que lhe confere um sabor único e rico. O pepper pot é tradicionalmente servido no Natal e em outras ocasiões especiais e é um símbolo da herança e tradições culturais da Guiana. Outro prato popular é o metengi, um ensopado cremoso feito com coco, quiabo, inhame, édoes e uma variedade de outras verduras e legumes. O metengi é um prato vegetariano que é rico em sabor e nutrientes, e é uma escolha popular entre os moradores locais e turistas. Se você está procurando um lanche rápido ou um café da manhã saboroso, experimente o roti, um pão achatado feito com farinha, água e azeite. O roti pode ser recheado com uma variedade de ingredientes salgados e doces, como frango ao curry, legumes, queijo ou frutas. E para aqueles que apreciam um bom drink, a Guiana oferece uma variedade de bebidas refrescantes e saborosas. Experimente o rum guianense, que é conhecido por sua alta qualidade e sabor único. Ou experimente o malbi, uma bebida não alcoólica feita com a casca da árvore malbi, que tem um sabor amargo e refrescante. Agora, vamos falar sobre uma curiosidade que realmente o surpreenderá. A Guiana é um dos poucos países do mundo onde você pode encontrar uma cachoeira que cai diretamente em um canyon. As cataratas Orinduik, localizadas no rio Ireng, no sudoeste da Guiana, caem de uma série de degraus de jaspe sobre um cânion profundo, criando uma paisagem de tirar o fôlego. As cataratas Orinduik não são tão altas quanto as cataratas Kaieteur, mas são igualmente impressionantes em sua própria maneira. A água que cai é cristalina e refrescante, e as formações rochosas circundantes são adornadas com uma variedade de plantas e flores coloridas. As cataratas Orinduik são um destino popular para nadar, fazer piquenique e apreciar a beleza da natureza. Você pode voar para as cataratas de avião ou fazer uma viagem de vários dias pela floresta tropical para chegar lá. Não importa como você escolha experimentar as cataratas Orinduik, você certamente será cativado por sua beleza e tranquilidade. E por falar em belezas naturais, a Guiana abriga uma variedade de outras paisagens e atrações deslumbrantes, incluindo a montanha, Roraima, o Parque Nacional Iwokrama e a Floresta Amazônica. Se você é um entusiasta de aventura, um amante da natureza ou simplesmente alguém que aprecia a beleza do mundo, a Guiana tem algo para oferecer. A montanha Roraima é uma montanha de topo plano que se eleva a mais de 2.800 metros acima da floresta tropical circundante. A montanha abriga uma variedade de espécies de plantas e animais únicas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Escalar a montanha Roraima é uma jornada desafiadora, mas recompensadora, que o deixará maravilhado com o poder e a beleza da natureza. O Parque Nacional Iwokrama é uma vasta área de floresta tropical intocada que abriga uma variedade de espécies de vida selvagem, incluindo onças pintadas, lontras gigantes e araras vermelhas. O parque oferece uma variedade de atividades, incluindo caminhadas, passeios de barco e observação de pássaros. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, e uma parte significativa dela está localizada na Guiana. A floresta abriga uma variedade de espécies de plantas e animais únicas e oferece uma infinidade de oportunidades para explorar a natureza e aprender sobre a cultura indígena. Agora, vamos falar sobre algo que é ainda mais surpreendente. A Guiana está na vanguarda da conservação e sustentabilidade ambiental. O governo da Guiana está comprometido em proteger seus recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável.
O país lançou uma série de iniciativas para proteger suas florestas, reduzir as emissões de carbono e promover o ecoturismo. Uma das iniciativas mais notáveis é a Iniciativa da Floresta da Guiana, um programa ambicioso que visa proteger as florestas do país e promover o desenvolvimento sustentável. O programa está trabalhando para reduzir o desmatamento, promover o manejo florestal sustentável e criar oportunidades de ecoturismo. A Guiana também está trabalhando para reduzir suas emissões de carbono, investindo em fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica. O país estabeleceu uma meta de gerar 100% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2025. E por falar em esforços ambientais, quero mencionar o Valeu Demais, uma forma fantástica de mostrar seu apoio ao canal. Se você achou este vídeo informativo e envolvente, considere deixar um Valeu Demais como forma de agradecimento. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de alta qualidade que celebra os cantos mais extraordinários do nosso planeta. Agora, vamos falar sobre uma curiosidade que realmente o surpreenderá. A Guiana é um caldeirão de culturas e etnias. A população da Guiana é composta por uma variedade de grupos étnicos, incluindo africanos, indianos, ameríndios, chineses e europeus. Essa diversidade cultural se reflete na culinária, na música, na dança e nas tradições do país. Os africanos constituem o maior grupo étnico da Guiana, e seus ancestrais foram trazidos para o país como escravos durante o período colonial. Os africanos contribuíram significativamente para a cultura da Guiana, incluindo sua música, dança e culinária. Os indianos constituem o segundo maior grupo étnico da Guiana, e seus ancestrais foram trazidos para o país como trabalhadores contratados após a abolição da escravidão. Os indianos contribuíram significativamente para a cultura da Guiana, incluindo sua religião, culinária e música. Os ameríndios são os povos indígenas da Guiana e seus ancestrais vivem no país há milhares de anos. Os ameríndios contribuíram significativamente para a cultura da Guiana, incluindo seu conhecimento da floresta tropical, suas habilidades de artesanato e suas tradições religiosas. Os chineses foram trazidos para a Guiana como trabalhadores, contratados durante o século XIX. Os chineses contribuíram significativamente para a cultura da Guiana, incluindo sua culinária, suas habilidades comerciais e suas tradições culturais. Os europeus chegaram à Guiana durante o período colonial e contribuíram significativamente para a política, a economia e a cultura do país. Essa mistura de culturas e etnias criou uma sociedade única e vibrante que é diferente de qualquer outra no mundo. A Guiana é um lugar onde você pode experimentar uma variedade de culturas e tradições diferentes, tudo em um só lugar. Então, aí está. 15 curiosidades impressionantes sobre a Guiana que farão você questionar tudo o que você pensava que sabia sobre a América do Sul. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para as maravilhas e a beleza deste país incrível. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um gostei, compartilhe-o com seus amigos e inscreva-se no meu canal para mais conteúdo inspirador. E não se esqueça de deixar um valeu demais para mostrar seu apoio. Obrigado por assistir. E, antes de terminar, quero deixar uma pergunta para você. Qual fato sobre a Guiana o surpreendeu mais? Compartilhe seus pensamentos e comentários abaixo. Adoraria saber o que você pensa. A riqueza recém-descoberta do petróleo traz tanto enormes oportunidades quanto desafios significantes. A receita poderia financiar o desenvolvimento de infraestrutura, educação, saúde e programas de redução da pobreza. No entanto, gerenciar a riqueza repentina de recursos requer um planejamento cuidadoso para evitar a maldição dos recursos que tem assolado outras nações ricas em petróleo. A paisagem arquitetônica da Guiana reflete cada capítulo dessa complexa jornada histórica.
As técnicas de construção indígenas enfatizavam a harmonia com o ambiente natural, usando materiais disponíveis localmente, como madeira, palha e argila, para criar estruturas que pudessem resistir ao clima tropical, permanecendo confortáveis no calor e na umidade. Esses métodos tradicionais continuam a influenciar a construção rural em todo o país. A arquitetura colonial holandesa introduziu os traços distintos que ainda caracterizam Georgetown e outras cidades costeiras. Os holandeses trouxeram sua experiência em gestão de água e construção abaixo do nível do mar, criando edifícios de madeira elevados, com telhados íngremes, janelas venezianas para ventilação e fundações elevadas para proteger contra inundações. A influência colonial britânica adicionou seus próprios elementos arquitetônicos, incluindo estilos georgianos e vitorianos adaptados para as condições tropicais. Muitos dos edifícios mais impressionantes de Georgetown datam desse período, apresentando elaborados adornos de gengibre, varandas envolventes e as distintas janelas Demerara, que deslizam verticalmente para maximizar o fluxo de ar. A arquitetura guianense moderna tenta misturar essas influências históricas com as necessidades contemporâneas, criando edifícios que honram o passado, ao mesmo tempo que abraçam as conveniências modernas e as técnicas de construção. Georgetown, a capital e maior cidade, merece atenção especial, pois incorpora muitas das características únicas da Guiana. Localizada na costa atlântica, na foz do rio Demerara, Georgetown situa-se em grande parte abaixo do nível do mar, protegida por um sistema complexo de paredões marítimos, canais e bombas de drenagem que devem operar continuamente para evitar inundações. Isso faz de Georgetown uma das poucas capitais do mundo que existem abaixo do nível do mar, compartilhando essa distinção com cidades como Amsterdã. A cidade abriga aproximadamente 240 mil pessoas, tornando-a de longe o maior centro urbano da Guiana. Georgetown serve como o coração político, econômico e cultural da nação, contendo edifícios governamentais, o porto principal, o aeroporto internacional e a maioria das principais empresas e instituições. Caminhar por Georgetown revela a diversidade arquitetônica e cultural do país em miniatura. A magnífica Catedral de São Jorge, já considerada o edifício de madeira mais alto do mundo, fica ao lado de templos hindus, mesquitas islâmicas e edifícios de escritórios modernos. O mercado Stabroek, com sua distinta torre do relógio, fervilha de vendedores que vendem de tudo, desde produtos locais até produtos importados. No entanto, Georgetown enfrenta desafios significativos. O paredão marítimo envelhecido requer manutenção constante e eventual substituição para proteger contra a elevação do nível do mar e tempestades cada vez mais poderosas. Os sistemas de drenagem lutam para lidar com fortes chuvas, levando a inundações frequentes em áreas baixas. O congestionamento do tráfego, a infraestrutura inadequada e as oportunidades econômicas limitadas levam muitos jovens guianenses a buscar sua fortuna no exterior. Mas talvez nada capture a singularidade da Guiana tão bem quanto sua extraordinária vida selvagem, começando com o notável Hoatzin. Conhecido localmente como pássaro fedorento, devido ao seu odor distinto, o Hoatzin representa um dos quebra-cabeças evolutivos mais fascinantes da natureza. Encontrado principalmente na bacia amazônica, incluindo os pântanos intocados da Guiana, este pássaro de aparência pré-histórica possui características que os cientistas acreditam ligar os pássaros modernos aos seus ancestrais reptilianos. Os filhotes de Hoatzin nascem com garras funcionais em suas asas, permitindo-lhes escalar galhos antes que possam voar. Essa adaptação notável desaparece à medida que os pássaros amadurecem, mas fornece evidências convincentes do caminho evolutivo que levou dos dinossauros aos pássaros modernos. Os Hoatzins adultos são nadadores experientes e podem mergulhar debaixo d'água para escapar dos predadores, outra característica incomum entre os pássaros.
A dieta do pássaro consiste quase inteiramente de folhas, tornando-o um dos poucos pássaros comedores de folhas do mundo. Esse estilo de vida vegetariano requer um sistema digestivo complexo, semelhante ao das vacas, com várias câmaras estomacais que fermentam a matéria vegetal. Esse processo de fermentação produz o cheiro distinto que rendeu ao Hoatzin seu apelido pouco lisonjeiro. Ainda mais espetacular que o Hoatzin é a Cachoeira de Kaieteur, uma das maravilhas naturais mais deslumbrantes da Guiana. A Cachoeira de Kaieteur mergulha 226 metros em uma única queda, tornando-a uma das cachoeiras mais poderosas do mundo em volume. As cataratas estão localizadas no rio Potaro, no Parque Nacional de Kaieteur, no interior da Guiana, onde poucos turistas se aventuram. Esse isolamento preservou as cataratas e o ecossistema circundante em perfeitas condições. O volume de água que desce em cascata sobre a Cachoeira de Kaieteur é de, em média, 663 metros cúbicos por segundo, criando um rugido estrondoso que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A névoa gerada por esta enorme cachoeira cria seu próprio microclima, sustentando espécies únicas de plantas e animais encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Os povos indígenas consideram a Cachoeira de Kaieteur sagrada, com lendas locais descrevendo-a como o lar de espíritos poderosos. O nome Kaieteur vem da palavra indígena que significa queda do velho, referindo-se a uma lenda sobre um chefe que se sacrificou remando sobre as cataratas para salvar sua tribo de inimigos. Chegar à Cachoeira de Kaieteur requer um voo fretado, ou uma árdua jornada terrestre que pode levar vários dias através de terrenos desafiadores. Essa inacessibilidade protegeu as cataratas do turismo de massa, mas também significa que poucas pessoas testemunham essa maravilha natural em primeira mão. As florestas tropicais intocadas que cercam a Cachoeira de Kaieteur representam outro dos ativos mais valiosos da Guiana. A cobertura florestal da Guiana excede 85%, tornando-o um dos países mais florestados da Terra. Estas não são florestas secundárias degradadas ou plantações gerenciadas. São florestas tropicais primárias que permaneceram praticamente intocadas pela atividade humana. O escudo da Guiana, a formação geológica subjacente a grande parte da Guiana, contém algumas das rochas mais antigas do planeta, datando de mais de 2 bilhões de anos. Essas florestas antigas abrigam uma biodiversidade incrível, incluindo espécies que os cientistas ainda estão descobrindo e catalogando. As florestas da Guiana contêm mais de 8.000 espécies de plantas, mais de 1.000 espécies de aves e inúmeros insetos, mamíferos, répteis e anfíbios. Muitas dessas espécies existem em nenhum outro lugar da Terra, tornando a Guiana um repositório crítico da biodiversidade global. O ecossistema florestal fornece serviços que se estendem muito além das fronteiras da Guiana. Essas árvores absorvem enormes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas em escala global. Eles regulam os padrões climáticos regionais, previnem a erosão do solo e protegem as bacias hidrográficas que fornecem água doce para as comunidades em toda a região. Até mesmo algo tão simples como dirigir revela o caráter único da Guiana. A Guiana dirige no lado esquerdo da estrada, um legado do domínio colonial britânico que a distingue de todas as outras nações sul-americanas. Enquanto os países vizinhos como Venezuela, Brasil e Suriname dirigem à direita, os motoristas guianenses navegam em suas estradas seguindo os mesmos padrões de tráfego do Reino Unido, Austrália e outros antigos territórios britânicos. Este sistema de direção pela mão esquerda cria desafios interessantes para o comércio e viagens regionais. Os veículos importados de países vizinhos devem ter seus controles modificados, e os motoristas guianenses que viajam para o exterior devem se ajustar aos sistemas de tráfego da mão direita. A própria infraestrutura rodoviária
conta outra história sobre os desafios de desenvolvimento da Guiana. Enquanto a rodovia costeira conecta as principais cidades, grande parte do interior permanece acessível apenas por avião, barco ou trilhas desafiadoras com tração nas 4 rodas. Esta rede rodoviária limitada contribui para o isolamento das comunidades do interior e para a concentração da população ao longo da costa. Ao chegarmos ao fim desta incrível jornada pelos aspectos mais fascinantes da Guiana, uma verdade se torna inegavelmente clara. Esta nação notável desafia todas as suposições sobre o que os países sul-americanos deveriam ser. De sua população de língua inglesa, em um continente de língua espanhola e portuguesa, as suas florestas intocadas em um mundo cada vez mais dominado por concreto e aço, a Guiana representa algo raro e precioso em nosso mundo moderno. A questão não é se a Guiana merece mais reconhecimento, é se somos sábios o suficiente para apreciar o que esta nação única oferece antes que o resto do mundo a descubra. Em uma era onde a autenticidade se torna cada vez mais rara, onde a natureza selvagem intocada desaparece diariamente e onde a diversidade cultural enfrenta a pressão constante da globalização, a Guiana permanece como um lembrete de que lugares extraordinários ainda existem para aqueles curiosos o suficiente para procurá-los. Se esta jornada pelas maravilhas da Guiana abriu seus olhos para a incrível diversidade que nosso mundo ainda possui, considere deixar um valeu demais para apoiar este canal. Sua ajuda financeira nos permite continuar trazendo para você essas histórias incríveis e revelações sobre as joias escondidas do nosso planeta. Cada contribuição nos ajuda a alcançar ainda mais os cantos desconhecidos do nosso mundo. Mas será que é tudo o que há para descobrir sobre os mistérios que nosso planeta guarda? Quais outras nações escondidas abrigam segredos que poderiam reformular tudo o que você pensa que sabe sobre geografia, cultura e civilização humana? Descubra em nossos próximos vídeos, onde continuaremos revelando os lugares extraordinários que a maioria das pessoas nunca ouve falar. O controle britânico, estabelecido no início dos anos 1800, trouxe a língua inglesa e os sistemas jurídicos que ainda definem a Guiana hoje. Mas talvez, de forma mais significativa, o domínio britânico coincidiu com a abolição da escravidão em 1838, o que criou uma escassez de mão de obra que as autoridades coloniais preencheram importando trabalhadores contratados da Índia, China e outras regiões. Este período de trabalho contratado, que durou de 1838 a 1917, mudou fundamentalmente a composição demográfica da Guiana. Mais de 240 mil indianos chegaram como trabalhadores, contratados, juntamente com números menores da China, Portugal e outras regiões. Muitos desses trabalhadores optaram por permanecer na Guiana após a conclusão de seus contratos, criando a sociedade multicultural que existe hoje. O movimento de independência que surgiu em meados do século XX remodelaria tudo mais uma vez. A Guiana conquistou a independência da Grã-Bretanha em 26 de maio de 1966, tornando-se a República Cooperativa da Guiana em 1970. As primeiras décadas de independência provaram ser tumultuosas, marcadas por instabilidade política, desafios econômicos e emigração, à medida que muitos guianenses educados buscavam oportunidades no exterior. Descobertas recentes de enormes reservas de petróleo offshore alteraram drasticamente as perspectivas econômicas da Guiana. A partir de 2015, as empresas de petróleo confirmaram a existência de bilhões de barris de petróleo recuperável sob as águas da Guiana. Essas descobertas posicionam a Guiana para se tornar um dos principais produtores de petróleo do mundo, potencialmente transformando o país de uma das nações mais pobres da América do Sul em uma de suas mais ricas. Para entender a Guiana, imagine um país onde a cultura caribenha encontra a floresta amazônica, onde cricket e calypso coexistem com tradições indígenas milenares.
Agora, visualize esse lugar passando por uma transformação econômica sísmica, impulsionada por descobertas recentes de petróleo. Bem-vindos à Guiana, uma nação sul-americana que desafia as expectativas e redefine seu futuro em tempo real. Pense na Guiana como um caldeirão cultural, temperado com a história e fervendo com potencial. A culinária local, por exemplo, reflete essa mistura única. Pratos como o pepper pot, um ensopado de carne com especiarias e caxiri, mostram influências indígenas, africanas, indianas e europeias. É como uma feijoada brasileira, mas com um toque exótico e ingredientes da floresta. Comecemos pelo começo, a geografia. Imagine uma vasta extensão de floresta tropical, cortada por rios caudalosos e pontilhada por cachoeiras majestosas. Quase 3/4 do território guianense são cobertos por floresta amazônica intocada, lar de uma biodiversidade impressionante, incluindo onças pintadas, araras e botos cor-de-rosa. É um paraíso para os amantes da natureza, um santuário de vida selvagem que rivaliza com o Pantanal brasileiro. O litoral, por sua vez, é uma história à parte, protegido por um sistema de diques e canais que lembram os Países Baixos. A capital Georgetown se encontra abaixo do nível do mar. É uma proeza da engenharia colonial, uma batalha constante contra as forças da natureza, como defender a Orla de Santos contra a ressaca com um muro da Mauá, hipermoderno. A história da Guiana é tão rica e complexa quanto sua paisagem. Originalmente habitada por povos indígenas como os Arawak e Caribe, a região foi colonizada por holandeses, franceses e britânicos, cada um deixando sua marca na cultura e na arquitetura do país. A influência britânica é particularmente evidente no idioma oficial, o inglês, e no sistema jurídico, que segue o modelo britânico. Após a abolição da escravidão, trabalhadores contratados da Índia, China e Portugal foram trazidos para trabalhar nas plantações de açúcar, transformando a Guiana em uma sociedade multicultural e multiétnica. Essa diversidade se reflete na música, na dança, na religião e nas tradições do país. É como se o Carnaval do Rio de Janeiro se encontrasse com a culinária indiana e a fé cristã, tudo em um só lugar. A independência da Guiana foi conquistada em 1966, mas os primeiros anos foram marcados por instabilidade política e desafios econômicos. A imigração em massa de profissionais qualificados, em busca de melhores oportunidades no exterior, resultou em uma fuga de cérebros que prejudicou o desenvolvimento do país. É como se o Brasil perdesse seus melhores engenheiros e médicos para o Vale do Silício, dificultando o crescimento e a inovação. No entanto, o futuro da Guiana parece mais promissor do que nunca. As descobertas recentes de enormes reservas de petróleo offshore têm o potencial de transformar o país em um dos maiores produtores de petróleo da América do Sul, impulsionando o crescimento econômico e melhorando a qualidade de vida de seus cidadãos. É como se o Brasil descobrisse uma nova jazida de petróleo no pré-sal, multiplicando sua riqueza e influência no cenário global. Mas, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. A exploração de petróleo traz consigo desafios ambientais e sociais significativos, incluindo o risco de poluição, a desigualdade social e a corrupção. A Guiana precisa aprender com os erros de outros países ricos em petróleo, como a Nigéria e a Venezuela, e implementar políticas transparentes e sustentáveis para garantir que os benefícios do petróleo sejam compartilhados por todos os guianenses. Se a Guiana souber aproveitar essa oportunidade única, poderá se tornar um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo para outros países da América do Sul. Poderá investir em educação, saúde, infraestrutura e energias renováveis, construindo um futuro próspero e equitativo para todos os seus cidadãos. É como se o Brasil usasse a renda do petróleo para erradicar a pobreza, construir escolas e hospitais e proteger a Amazônia,
tornando-se um líder global em sustentabilidade. Então, da próxima vez que você pensar na América do Sul, lembre-se da Guiana. Lembre-se de sua rica história, sua diversidade cultural, sua beleza natural e seu potencial econômico. Lembre-se de que, em um mundo cada vez mais globalizado e homogêneo, a Guiana representa um refúgio de autenticidade e originalidade. E se você quiser descobrir mais sobre esse país fascinante, considere deixar um valeu demais neste vídeo. Sua contribuição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os cantos mais surpreendentes do nosso planeta. Mas a grande questão é: será que a Guiana conseguirá evitar a maldição do petróleo e construir um futuro próspero e sustentável para todos os seus cidadãos? A resposta para essa pergunta ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: a Guiana é um país que vale a pena acompanhar de perto. As planícies costeiras estão protegidas de inundações por um sistema complexo de diques e bombas. O volume de água que desce em cascata sobre a cachoeira de Kaieteur é de, em média, 663 metros cúbicos por segundo. A cobertura florestal da Guiana excede 85%, fazendo dele um dos países mais florestados da Terra. A cachoeira de Kaieteur mergulha 226 metros em uma única queda, tornando-a uma das cachoeiras mais poderosas do mundo em volume. A cidade abriga aproximadamente 240 mil pessoas, tornando-a de longe o maior centro urbano da Guiana. Mais de 240 mil indianos chegaram como trabalhadores contratados, juntamente com números menores da China, Portugal e outras regiões. Este período de trabalho contratado, que durou de 1838 a 1917, mudou fundamentalmente a composição demográfica da Guiana. A Guiana conquistou a independência da Grã-Bretanha em 26 de maio de 1966, tornando-se a República Cooperativa da Guiana em 1970. A partir de 2015, as empresas de petróleo confirmaram a existência de bilhões de barris de petróleo recuperável sob as águas da Guiana. Quais outros países escondem tesouros que podem mudar o que você pensa sobre o mundo? Fique ligado para mais histórias incríveis.